E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano, professor de Geografia do curso AFAM, curso especializado voltado para a tão sonhada carreira militar. E hoje eu trouxe aqui uma questão do soldado, da prova de soldado de 2017, que tem a ver com a temática ambiental, que é um tema que está sempre presente. Então estuda bastante isso daí, tá, pessoal? Então vamos lá. O texto diz o seguinte: de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o problema ambiental já afeta 3,6 bilhões de hectares, somando 25% da massa terrestre, ou seja, um quarto da massa do planeta Terra está sendo afetado por questões ambientais ou problemas correlatos a isso, tá? E ameaça a subsistência de mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 110 países. O que é a subsistência, né? A manutenção da vida dessas pessoas, né? Então, ó, você tem uma cerca mais de 1 bilhão de pessoas, é muita gente, né? Se a gente considerar que o mundo tem cerca de 7 bilhões de habitantes, né? Na região subsaariana da África, que é a subsaariana? Abaixo do Saara, África Negra, tá? Então são países, ligeiramente a maior parte deles, subdesenvolvidos, pobres, tá? Por exemplo, de 20 a 50% das terras já apresentam esse problema ambiental, tá? Que afeta a vida das pessoas, portanto implica em subdesenvolvimento, prejudicando mais de 200 milhões de pessoas. A situação também é grave na Ásia e na América Latina, somando mais de 516 milhões de hectares na Austrália, no Oriente Médio e no oeste dos Estados Unidos. Em todo o mundo, a extensão territorial onde ocorre o problema aumentou mais de 50% durante o século XX. Então, existe uma preocupação séria, pessoal, com as questões ambientais que começaram a se desenvolver a partir do século XX. Pois bem, então, vamos observar. É um texto, né, disponível na internet, que fala sobre o planeta. Qual é a questão ambiental que está sendo relacionada aí? Vamos lá. Que fato está sendo descrito aí? Diz que a elevação do nível dos oceanos, tá? Então, aqui o texto ele fala de um problema ambiental que afeta 25% da Terra e mais de 50%, ele cresceu mais de 50% durante o século XX. Ele fala da América Latina, da Ásia, né, do Oriente Médio e do oeste dos Estados Unidos. Houve elevação do nível dos oceanos nesse sentido? Não, tá? Apesar de haver uma certa perspectiva lá pelo aquecimento global, a teoria do aquecimento global, que diz que haveria uma transgressão marinha, tá? Mas isso ainda não se verificou na prática. Então não é a A. A B diz o seguinte: o processo de desertificação. O que é a desertificação? Ampliação de áreas desérticas ou áridas. Isso é um problema ambiental? Afeta a vida das pessoas? Sim. A manutenção da vida delas? Sim. De que maneira? De maneira que você, quando se desertifica o ambiente, você diminui as possibilidades de produção de alimentos e de realização mais efetiva de uma atividade econômica naquele lugar. E aí tem um dado no texto que é interessantíssimo para você marcar essa que é a correta. Ó. Ele fala na região subsaariana da África. Vamos observar uma coisa. A África subsaariana é abaixo do Saara. O Saara é um deserto, certo? Abaixo do deserto você tem o que na África? As pessoas pensam de maneira geral que há formações de florestas, e até há. Só que antes de chegar na floresta tem uma transição, tá? Qual é a transição? É um ambiente de semiaridez, muito parecido com o semiárido brasileiro, chamado Sahel. O que acontece? Essa área, né, que é uma faixa, né, que está entre a floresta equatropical e o deserto, ela vem se expandindo na África, tá? Então esse é um problema considerável. Isso está acontecendo na Ásia, está acontecendo na América Latina, e ele fala do oeste americano, né? Porque o meio oeste americano é um cenário de semiaridez, a ampliação dos desertos. Então, a alternativa B é que explica corretamente o processo de desertificação. Não é necessariamente o desmatamento, porque se você for olhar no Oriente Médio, desmatamento do quê? Né? E também não tem a ver com a atuação do El Niño, né? Que ele está falando, porque ele não está falando de questões climáticas, ele está falando de questões ambientais ligadas ao ecossistema terrestre, tá? Então, a alternativa B, a expansão dos desertos é que explica melhor. Tudo bem? Então é isso, pessoal.
Curta o nosso canal, ativa o sininho para receber nossas notificações e até a próxima. Falou!